Aqui, quando temos uma aproximação como essa é a aproximação da verdade sobre quem nós somos. Naturalmente, se trata da sabedoria. Há uma expressão comum, a expressão é sabedoria revelada. Notem a expressão sabedoria revelada. Revelada de onde? Por quem? E para quem? Eu queria com você aqui olhar para isso. Evidente que uma aproximação da revelação sobre quem nós somos, desta realidade que trazemos, requer uma visão revelada sobre nós mesmos. Aqui a pergunta é quem nos dará essa revelação? A princípio, alguém pode dizer que essa revelação vem de Deus. Mas vamos compreender muito bem isso aqui. O que é que nós entendemos por Deus? Aonde é que ele se encontra? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quem sou eu? Enquanto não tiver uma clara compreensão daquilo que sou, enquanto não ficar claro aqui para mim a verdade daquilo que eu sou, como posso ter uma real aproximação da realidade sobre quem Deus é? Então, o que estamos fazendo juntos num encontro como esse? Estamos investigando a natureza da verdade. Mas o ponto aqui é que não temos como nos aproximar da verdade sem antes termos uma compreensão da verdade sobre quem somos. E talvez esta compreensão, repare, seja a verdade que queremos ver se revelando diante de nós, que é a verdade de Deus. O ser humano ele está numa procura ou busca por uma revelação, a revelação da sabedoria. Pelo menos alguns dentre nós estamos nessa procura, nessa busca. Na verdade, são poucos aqueles que se aplicam na verdade e têm uma inclinação muito legítima e honesta em direção a esta autodescoberta, a esta compreensão. Porque anelam conhecer a vida fora desta condição, que é a vida comum. Porque para a maioria das pessoas, a insatisfação, repare, que é comum a todos, ela termina sendo sufocada ou temporariamente afastada por distrações. Então, uma coisa comum no ser humano são os diversos mecanismos de fuga. Isso é muito bem compreendido ou muito bem colocado em psicologia. Embora seja uma abordagem teórica, ainda é uma abordagem de aproximação. Aqui nós precisamos mais do que uma compreensão verbal, intelectual. Eu tenho chamado isso de entendimento. Ter uma compreensão de palavras, verbal, intelectual, é só um entendimento. Em geral, nos conformamos ou nos sujeitamos a uma busca intelectual dos assuntos.
e ficamos no campo das ideias, dos conceitos, das teorias e das crenças. E essa questão das fugas, como nos é mostrado na psicologia, ainda é muito intelectual. O que de fato precisamos é ter um contato direto com esse mecanismo presente em nós, de fuga. A maioria das pessoas estão vivendo assim, fazendo uso desses mecanismos para se livrarem temporariamente de alguma forma de sofrimento. Enquanto que alguns poucos estão nesta procura ou busca por esta revelação, que é a revelação da sabedoria. Agora vamos compreender aqui uma coisa. Quer estejamos fugindo deste sofrimento comum a esse estado presente nesta consciência humana, que é a consciência do eu, do ego, quer estejamos fugindo, e os diversos expedientes de fugas são diversos. O ser humano foge para as drogas, para o álcool, para o cinema, para o teatro, para a música, para os jogos, para qualquer coisa que possa fazer com que ele esqueça temporariamente de um estado interno de aflição, de conflito, de sofrimento, de contradição. Então é assim que temos, pelo menos a maioria das pessoas estão conduzindo suas vidas. Então, quer estejamos fugindo, ou quer estejamos intelectualmente tentando compreender a verdade da vida, nessa assim chamada busca pela espiritualidade. Repare, a busca pela espiritualidade é uma forma ainda de tentativa de escapar da dor que está presente aqui. Vamos compreender isso. Então, falar de sabedoria revelada ou de sabedoria zen, ou sabedoria estoica, ou algo do tipo, dentro da filosofia, ou da religião, ou das práticas místicas, tudo isso ainda se constitui em formas e mecanismos de fugas psicológicas. Fugas nesse modelo psicológico de ser. Então, é uma fuga ainda na psicologia. Dentro de um conjunto de teorias e crenças e conceitos. Então, não adianta, pelo aspecto teórico, verbal, livresco, ou ouvir palestras, ou por se envolver com aquilo que lhe faz escapar temporariamente para uma dada forma de preenchimento ou prazer. Nesse ouvir músicas, ou assistir filmes, ou se envolver com namoros ou sexo. Nada disso põe fim a essa condição psicológica de sofrimento presente no ser humano, de insatisfação presente em cada um de nós. Mas talvez você diga, não, é diferente comigo. Eu estou me envolvendo com esta busca da verdade, da sabedoria, pela prática da meditação vipassana.
Eu estou aprendendo como fazer meditação vipassana. Ou estou me envolvendo com a prática da meditação Zen. Ou com a prática da meditação estoica, ou Y, X, Z. Vamos compreender aqui uma coisa. Uma aproximação da verdade, daquilo que é você em seu ser, requer sim a beleza, a arte da meditação. Mas não é a meditação nesta ou naquela técnica, nesta ou naquela prática, desta ou daquela outra forma. É a meditação. A meditação é algo singular, algo único. É algo que requer uma aproximação de si mesmo. Algo muito verdadeiro. Porque a base para a sabedoria, veja, não a sabedoria zen, a sabedoria estoica ou a sabedoria da filosofia ou da psicologia ou a sabedoria desse ou daquele método ou sistema, onde se aprende uma técnica ou uma prática para se encontrar esta revelação. Aqui estamos tratando da verdade da ciência divina, que é a sabedoria. E a verdade da sabedoria se revela quando você tem um olhar direto para aquilo que é você, aqui, nesse instante. Então, a base para a verdade da meditação, que traz esta revelação daquilo que é você, requer um olhar para aquilo que está presente aqui, se expressando como sendo você nesse instante. O que estamos dizendo, com outras palavras, aqui é o seguinte: você pode fazer qualquer curso, aprender qualquer técnica. Você pode passar anos da sua vida em uma determinada prática técnica ou execução desta ou daquela outra prática meditativa. Enquanto você não tiver uma aproximação da verdade sobre você, tudo que você irá obter dessas técnicas será algo ligado a uma execução ou realização mecânica. É possível que você aprenda a se aquietar, a relaxar, a se tranquilizar durante a prática, durante aquela execução técnica. Então você passa 30, 40, 50 minutos em meditação. E logo quando a meditação acaba, você volta para a convivência em família, com amigos do trabalho ou em algum outro lugar. Você volta à sua rotina de vida e nela lá está presente ainda o sentido do eu, do ego, desse sentido de pessoa presente. Porque nos falta a ciência da revelação do autoconhecimento. Então, a revelação real para a nossa vida nesse momento não é a revelação da sabedoria, sem a visão desse autoconhecimento. É a presença do autoconhecimento, a base para a revelação da sabedoria. Então precisamos aprender a olhar, a observar todo esse movimento deste eu, deste mim, dessa pessoa. Então, sim, estamos nos aproximando da visão da sabedoria, da revelação da sabedoria. A base para a sabedoria é o autoconhecimento.
E a verdade da meditação é aquilo que se apresenta quando nós temos essa base. De outra forma, não temos a verdade da meditação, porque não temos a compreensão de nós mesmos pelo autoconhecimento. Então, jamais teremos a revelação da sabedoria. Jamais teremos uma vida livre de todas as complicações, problemas, dilemas, dificuldades, adversidades criadas por esse movimento que é o movimento do eu, do ego. Algo dentro, presente, nesse movimento interno, desta consciência. Me refiro a essa consciência humana, uma consciência presente em todos nós. Precisamos ir além desta limitação, desta consciência humana. Precisamos compreender aquilo que está presente aqui, além desse sentido do eu, que está a todo momento se expressando nas relações. A minha relação com você, a minha relação com o mundo, a minha relação com a vida é a relação de uma identidade presente, que se vê separada da vida, que se vê separada de você, que se vê separada das situações, dos acontecimentos, dos eventos. Então, a nossa condição de vida, de existência, é uma condição de ignorância. Porque não compreendemos a verdade sobre quem nós somos. E assim não liberamos isso, não nos livramos disso. Aqui nós estamos lhe mostrando como ter um olhar diferente para essa condição, que é a condição do eu, que é a condição da pessoa. Então, o começo de tudo para o florescer da sabedoria, da revelação da verdade divina, para o início de algo inteiramente novo na vida. Repare, não é na particular vida do eu, da pessoa, desse mim, mas da vida. Exatamente quando esse mim, esse eu, essa pessoa não está. Isso é o despertar da consciência. Isso é o florescer de sua natureza divina, da realidade de Deus, que você é. O início disso tudo está em aprender a observar, a olhar, a se situar aqui. Olhar, escutar, perceber. Aquilo que está presente aqui, se expressando, como sendo esse eu, esse mim, essa pessoa. Portanto, estudar a si mesmo é ir além desse mim, desse eu. Então, algo está presente agora. Esse algo se revela como sabedoria, como felicidade, como amor, como paz, como inteligência. Quando o ego não está. Quando a ilusão não está mais presente. E o começo disso está nesta aproximação desse olhar, desse escutar, desse perceber suas reações. Tomar ciência das reações do eu. Em geral, os pensamentos passam, os sentimentos acontecem, as emoções flutuam.
Há todo um movimento de existência na relação com o mundo, com o outro, com nós mesmos. E tudo isso ocorre de uma forma inconsciente, não observada, não escutada, não percebida. Precisamos aprender, vou repetir, a perceber, a escutar, a olhar essas reações. Então, ter uma aproximação assim é compreender a verdade da revelação, daquilo que é esta condição aqui, nesse instante, que é a condição da inconsciência, nesta consciência do eu, nesta consciência egóica. Quando as pessoas perguntam o que é atenção plena, repare, aqui estamos abordando com você o valor, a importância e o que de fato isso significa. Atenção plena. Então, o que é esta atenção plena? É algo que se aprende num curso? É algo que aprendemos com um especialista? Podemos aprender isso através de uma palestra ou lendo um livro? A verdade sobre a atenção plena está na atenção plena. Isso não se aprende lá fora, isso se aprende aqui. Na arte de se auto-observar, de se auto-escutar, de se auto-perceber. Mas repare, estamos diante de algo aqui muito, muito delicado. Não sabemos fazer isso. Na verdade, nós passamos uma vida inteira sem nos ocuparmos em descobrir o valor e a importância disso. Porque, como foi colocado agora há pouco, a maioria de nós está só fugindo da dor. Não sabemos olhar para aquilo que aqui está presente, nesse instante. Assim, quando sentimos raiva, não olhamos, não escutamos, não percebemos. Quando sentimos medo, não olhamos, não escutamos, não percebemos. Quando há inquietude psicológica, quando a mente está tagarelando, o pensamento veloz dentro da sua cabeça, você não escuta, não olha, não percebe. Não percebemos nossas reações. Quando sentimos alguma coisa, nós reagimos. Quando o medo está presente, nós escapamos, nós fugimos. Tentamos fazer algo com ele. Essa é a forma de não escutar, observar e perceber. Aqui perceber é perceber sem o percebedor. É escutar sem esse que escuta. É observar sem o observador. Interferir na experiência do medo ou da raiva ou desta inquietude de tagarelice interna dentro da cabeça. Interferir é manter a continuidade desse estado. E é isso que temos feito, porque não sabemos o que é estar simplesmente atento. Não sabemos o que é esta atenção plena sobre esse instante, sobre esse momento, sobre o que quer que esteja acontecendo aqui. Um detalhe, não só internamente, mas também externamente. A verdade da atenção plena, desta plena atenção. Isso é algo que lhe aproxima do autoconhecimento e, naturalmente, da verdade sobre a meditação. Você não reserva um momento para essa atenção plena. É aqui. O momento é esse. O instante é agora. Olhar, se tornar ciente de cada pensamento, sentimento, sensação, emoção.
ciente do medo, da raiva, de qualquer estado que esteja surgindo, sem se envolver com o estado. Então, não estamos diante de algo tão simples de execução. Isso requer uma energia de presença, de consciência, que, em geral, não temos, porque estamos, na maior parte do tempo, absorvidos nesses estados, quando estamos reagindo a eles, lutando contra eles, ou fugindo deles. Estamos juntos? Então, aqui nesse canal, nós estamos lhe mostrando como se torna possível esta visão de si mesmo, nesse instante, para irmos além desse movimento, que é o movimento do eu, do ego. A realização disso é o despertar espiritual, é o florescer da consciência. É você, em seu estado natural, se revelando como inteligência, como sabedoria. No início da fala, perguntamos para você: aonde está Deus? A realidade daquilo que ele é aquilo que está presente quando o eu não está, quando o ego não está. É aqui que se revela a realidade de quem é Deus, a realidade do que é você, quando o sentido do eu, desse quem, desse mim, deste alguém, desta pessoa, não está mais presente. Ter um olhar direto, uma aproximação real de si mesmo, requer essa atenção. Mas essa atenção é a presença desta consciência. Isso requer, vou repetir, uma energia nova surgindo. Aqui no canal temos falado com você sobre o florescer dessa energia. Essa é a verdade do florescer da consciência divina, desta energia de presença que os antigos sábios na Índia chamavam de Kundalini. Aqui no canal nós temos diversos vídeos sobre o despertar da Kundalini. Nós temos uma playlist falando sobre esse assunto. Ter um olhar direto para todo esse movimento do eu, do ego. Isso requer esta energia de pura consciência, fazendo um trabalho nesse corpo, nesta mente, nesse cérebro. Então, esta realidade divina floresce. Esta realidade de Deus é a realidade do seu ser. É aquilo que você é quando o sentido desse mim, desse alguém, não está mais presente. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você, nesse canal, e também em nossos outros canais. Depois você dá uma olhadinha aqui. Nós temos um extenso material disponível para ser investigado, para ser estudado. Mais do que esses vídeos, nós temos encontros online nos finais de semana, sábado e domingo. Podemos, através de perguntas e respostas, dentro de um contato com o silêncio, tomarmos ciência disso. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros, onde passamos alguns dias juntos, trabalhando isso com você. O que é ter essa revelação da sabedoria? O que é ter uma aproximação verdadeira da meditação, da real meditação, de uma forma prática, no viver, momento a momento?
Aqui na descrição do vídeo, você tem o link do WhatsApp para participar desses encontros online. Portanto, se isso é o que faz sentido para você, fica aqui o convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui o comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A real atenção plena é a ciência da verdade, desta consciência de todos os estados presentes. Isso não é uma prática,